grande milagre que aconteceu aqui na igreja, qual ele serviu há mais de 20 anos ao Espiritismo, chegando ao cargo de Pai de Santo há mais de 20 anos. E hoje é dia 12 de outubro. E hoje é comemorado no nosso país o Dia das Crianças. E interessante é que ele tem alguns detalhes para poder contar para nós no que geralmente acontece neste dia, que é o dia 12 de outubro, no terreiro que envolve as crianças. Luiz Paulo, conta pra gente, por favor, um pouquinho do que o senhor vivenciou lá dentro, do que acontece na verdade. Dentro do Espiritismo, dos 20 anos que fui, era conhecido como Luiz Paulo de Xangô, Baru. Então, dentro do Espiritismo, que é Ibeje, Cosme Damião, o Exu Mirim, que é uma falange de herês, em que muitas vezes pessoas que faziam pedido ao herê e não chegavam a dar o prometido, tiveram trabalho, chegaram a ficar adoentados, foram muito prejudicados. Então vocês que vão em terreiros, ou vizinhos que dão doces como Cosme e Damião, e que não tem nada a ver com Cosme e Damião, tem sim, porque pertence a essa falange de herê e de hereia, em que quando não estão satisfeitos, não é dado a eles o que querem, as pessoas também são prejudicadas. Então o que não é do bem também é do mal. Então no dia de hoje, em Barracão, como no dia 12, é comemorado os orixás, que é os ibejos, né, que é o início do orixá, né, que é a criança, que é a natureza, que chama besouro, que é o herê do Oxalá, né. Eu também tinha um herê que era chamado Pedrinho da Mata, entendeu? Que dizia que esse herê foi roubar uma fruta, então ele foi queimado, foi pegado fogo, né? Então, como se diz, esse herê foi uma das grandes importâncias em que chegou a enganar uma irmã minha, que ela teria uma grande coisa na vida dela e não teve, né? Não teve? Não teve, né? A minha irmã foi enganada, essa irmã a gente ficou muitos anos sem se falar, porque ela foi enganada, como eu também, quando iniciei no Espiritismo, eu não dava doces aos meus filhos, porque eu tinha essa consciência, que lá dentro havia o sacrifício para os orixás, em bichos e matâncias, e depois era ofertado nos pés, né, para Ibeje, frutas, doces e balas, aonde eu já tinha essa consciência que herê, quando não satisfeito, prejudicava-se as pessoas. Então, quando eu via meus filhos que iam buscar doce, bala ou coisas parecidas, eu não deixava pegar, mesmo sendo espírita. Então, mesmo o senhor sendo pai de santo, não permitia que os próprios filhos se alimentassem desses doces? Não, porque eu sabia que passava por rituais espirituais dos ibejos, né, que é a transformação do orixá, que é o inicial, né, que é o besouro, que é o orixá que é de Xangô, que é da Oxum, que é de Ansã. Aí depois tem toda aquela comemoração, né, e lá dentro já está tendo a matança do orixá, como aqui fora está tendo a mesa de fruta. E eu sabia também que tinha existência de Exu Mirim, que recebe cocada, recebe bolas de gude, uma energia que faz mal às pessoas, negativa. Então nunca deixei meus filhos receberem doce nesse tipo de presente. E para vocês que vão ter aquela visão, não, mas o meu vizinho está dando, mas ele é católico, porque aí já é Cosme e Damião, que foram dois médicos, fazem parte da mesma. Cosme e Damião, que foram dois médicos, como Ibejo, como Cosme e Damião, como Doum, é toda uma questão só, toda uma corrente, em que no final é tudo maligno. Eu não dei a meus filhos, aconselho a vocês não dão de vocês, que esse foi o início da minha vida, de uma vida de 20 anos de prejuízo, em que no futuro possa passar ao pastor o que foi a destruição na minha vida e de outras pessoas também, quando vivi no Espiritismo. Mas deixa eu perguntar ao senhor, Luiz Paulo, esses doces que eram consagrados, eram apresentados, eles eram consagrados com algum propósito? Qual o propósito que eles faziam lá? Para apresentar a criança, para ela não tomar banho, ser rebelde, para dar alguma coisa errada na vida dela? Não, inicialmente se falava em prosperidade, né? Sempre se fala, né, em prosperidade, se fala assim que é para saúde, se fala para esse tipo de questão, mas eu já vi uma amiga minha que ela deu doces e doces à filha e breve a filha dela já estava lá raspada no santo. Ela teve uma doença, essa menina, em que o pai de santo disse que se ela não raspasse o santo da menina com 2 anos de idade, tá, a menina morreria. Então a menina com 2 anos, essa menina não tinha nem o que comer dentro de casa, mas teve que se virar em dinheiro para poder raspar o santo. E o início foi isso aí, foi numa questão de uma festa de criança, no dia de herê, em que começou a se dar doce e bala. O herê veio, falou com a menina, deu os doces para ela, e logo depois essa menina começou a ter manifestação, e o zelador de santo disse que ela tinha que fazer o santo. Eu vi isso por muitas vezes. Então, para essa pessoa que está nos assistindo agora, qual é o conselho que o senhor dá, com mais de 20 anos de espiritismo, que não apresentava nem para os próprios filhos esses doces? Qual é o conselho que o senhor dá? Porque tem cristão que diz, pode comer, não tem problema não, sou blindado por Deus, né? Qual é o conselho que o senhor dá?
O conselho que eu dou e que eu peço aos meus irmãos é que não dê nem esses doces, nem essas balas, seja o vizinho que fez por causa de uma promessa, porque muitas vezes a pessoa relata assim, ó, eu fiz uma promessa para poder, uma pessoa que tinha problema de saúde, mas também faz parte da corrente do Cosme Damião, faz parte da corrente do IBEJ, entendeu? Então o conselho que eu dou é que não dê, porque tudo tem um princípio e um início. E o início dessa minha amiga que teve esse problema na saúde da filha dela, como o meu também início na época, foi a questão de doces e balas. Então o conselho que eu dou é que se afastem, não deem nem aos filhos, nem aos netos e nem aos vizinhos. Então você está ouvindo, né? E vendo. Não é o pastor Ian que está falando, mas é um homem que foi transformado pelo poder de Deus, mas que vivenciou na pele os 20 anos e mais no Espiritismo. Então, ouça esse conselho. Não permita que seus filhos venham se alimentar desses doces. E lembre-se sempre que o poder das trevas, eles não estão brincando. O inimigo, ele não está brincando. Ele veio para poder destruir, e ele aproveita qualquer oportunidade para poder destruir a sua casa, o seu lar, os seus negócios.